Bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, mês vocacional, vamos refletir no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O sinal da vitória. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levaram a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, lhes apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram com muito medo, assustados, e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenha medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Ao descer da montanha, Jesus ordenou-lhe: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, meditando a palavra de Deus que nos diz hoje, a transfiguração de Jesus, nós percebemos que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos e começa a conversar com Moisés e com Elias. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estar aqui. Se queres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, meus irmãos, uma nuvem o cobre e uma voz muito forte vem: Este é o meu filho amado, escutem o que ele o diz. Os discípulos, com muito medo, caíram com o rosto por terra. Jesus tocou neles e disse: Não tenhas medo. Pois bem, quantas vezes, meus irmãos, nós também tenhamos medo e deixamos de falar algo que é de Deus. Precisamos buscar sempre esse Jesus Cristo que tira o nosso medo e que deixe cada um de nós mais forte para poder anunciar a palavra com confiança. Essa transfiguração de Jesus precisa muitas das vezes em nós também se transfigurar, livrando do pecado, para anunciar a palavra aos outros e ser luz para o outro, fazendo com que ele possa crescer e, unidos em oração, possamos vencer com Jesus Cristo esta pandemia. Portanto, meus irmãos,
em oração e podemos sim viver com Jesus sem essa preocupação ou esse medo da pandemia. Assim, podemos vencer em Jesus, livre de todo esse mal que nos amedronta. Retira-nos do medo e faça com que possamos ser cristãos autênticos no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso